bom estarmos aqui reunidos. E o tema que a igreja aqui do Alívio de Melo me passou foi cuidando do emocional no relacionamento conjugal. E fiquei pensando como Jesus, ele opera em todas as áreas. E eu queria uma participação de vocês fazendo uma pergunta. Porque Jesus não veio apenas para salvar pecadores. Ele veio para curar corações feridos. Então, veio tratar também da parte emocional. E eu queria puxar na memória de vocês, se vocês lembram de alguma passagem de Jesus cuidando o emocional das pessoas. Quando ele toca o leproso. Então, um indivíduo afastado da sociedade, não tinha contato nem com seus familiares, nada, ele restaura o indivíduo dentro da sociedade. Uma pessoa que está com menos valia, e ele restaura, cura as emoções desse leproso. Muito bom. Mais alguém? Maria Madalena. Samaritana. Ela ia sozinha no poço buscar água ao meio-dia, quando não tinha nenhuma mulher. Uma má fama na cidade, 5 maridos, né? E esse que estava agora não era marido dela. Então, a samaritana, Jesus, no encontro com ela, dá uma atenção pessoal, escuta ela de forma paciente e restaura a identidade dela. Então, ela de rejeitada socialmente, Jesus cura a sua vergonha e a sua solidão. Muito bom. O que mais? Viúva de Naim. Viúva de Naim. Perdeu o filho, agora, se era viúva, não tinha marido, e o filho que ia cuidar dela, uma desamparada, Jesus cuida das emoções dela. Então, a gente poderia citar quase todas as passagens, mas só mais uma. Maria Madalena. Maria Madalena, ou também aquela mulher pega em adultério, né? Essas duas com vergonha, e Jesus cuida dela, recebe e diz: vai, não peques mais, restaura. Maria Madalena vê o amor, quem ama mais, né? Jesus faz essa pergunta, e Jesus também, ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, Jesus está pegando as emoções, e quando a gente pensa em Jesus, fala: ele veio para perdoar pecados, que está certo, né? Ele veio para salvar, que está certo, mas também ele veio para curar as emoções daqueles que tiveram os seus pecados perdoados. Ele quer que a gente viva plenamente. Então, por isso, o assunto de hoje, cuidando do emocional no relacionamento, eu pensei em dividir em duas partes. A primeira, compreender a importância de uma saúde emocional no casamento. E a segunda parte, princípios bíblicos para cultivar relacionamentos saudáveis. Nós vamos usar 3 textos durante essa exposição, e eu vou trabalhar com algumas perguntas aqui também. Mas todo casamento começa com expectativas altas. Então, no início do relacionamento, o casal conversa por horas. Pequenas coisas trazem alegria, há entusiasmo, há um romantismo. Mas com o tempo, responsabilidades, trabalho, filhos, boletos, né? Pressões da vida,
E muitas vezes o casal continua até cuidando bem de todas essas coisas. Cuida bem da casa, cuida bem do trabalho, cuida bem dos filhos, cuida bem do trabalho da igreja, mas às vezes deixa de cuidar da sua parte emocional, o emocional dentro do relacionamento. E aí, o que é o emocional dentro de um relacionamento? Alguma ideia? O que significa emocional dentro de um relacionamento? Uma das coisas que acontece nós temos dificuldade de, às vezes, acalmar e agir como racional. Aí a emoção, ela embate, a gente sofre um sequestro emocional, fala que não devia, mas... Então, você colocou uma parte que é reagir antes de entender o que está acontecendo. Então, quando falamos em relacionamentos, a parte cuidar do emocional dentro de um relacionamento, é compreender, em primeiro passo, as próprias emoções. Então, saber que nós temos emoções e compreender a emoção do outro. A partir do momento que eu nem compreendo as minhas e nem a do outro, eu sempre vou reagir. Então, e aí é a causa dos problemas. Então, às vezes um casamento pode nem estar numa crise moral, pode não estar numa crise financeira, também pode não estar numa crise espiritual, mas pode estar emocionalmente desgastado. Por isso, Provérbios 4:23, ele diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a vida. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração. É onde é a fonte das emoções. É ali que começa toda essa emoção. E ele fala: guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Se o coração não for cuidado, o relacionamento enfraquece. E antes de resolver problemas no casamento, precisamos cuidar do coração um do outro. Às vezes a gente quer apenas tratar os problemas, mas a Bíblia nos convida a olhar para o coração do nosso cônjuge, cuidar do coração do nosso cônjuge. Então, e hoje vamos ver 5 princípios bíblicos para cuidar do emocional no casamento. Ô Jaime, eu não marquei o horário. Você levanta a mão e fala: olha, 5 minutos para o intervalo. Pode ser? Combinado. Na verdade é 15 minutos. Não, você me levanta a mão quando faltar 5 minutos para começar o intervalo. Tá bom? Aí eu dou o fechamento para a gente ir para o intervalo. Tá bom? Ok, obrigado. Eu costumava botar o relógio para despertar, mas não deu tempo. Então, primeiro princípio: aprender a reconhecer as emoções. De fato, isso não é fácil. Conhecer as próprias emoções, o que passa para a gente, o que está sentindo, identificar, não é uma coisa comum, e especialmente nos homens, isso é muito mais difícil do que nas mulheres, e eu não vou dizer que as mulheres também são doutoradas nessa parte, mas elas têm mais facilidades porque elas se comunicam melhor. E eu recebi uma foto da minha neta, que minha filha tirou. Ela estava sentada no murinho, com as pernas cruzadas assim, e uma outra menina bem de frente, e elas com o corpo avançado assim, e sorrindo, uma com a outra, né? Eu recebi essa foto, fiquei olhando, eu falei: eu não me lembro de ter sentado numa postura dessa
com as pernas cruzadas, na frente do outro, olho no olho, e o corpo ainda inclinado para frente, sorrindo. Comecei a pensar na minha vida e vi que homem senta assim, um do lado do outro, né? Se está sozinho, só os dois, não sentam um de frente para o outro, sentam um do lado do outro, fica olhando para o nada e falando qualquer coisa, né? E mulher então tem um jeito de comunicar mais íntimo. Então para nós é mais difícil ainda identificar as emoções, mas elas podem ser aprendidas. E também podemos fazer exercícios de conexões. Então, casais que não sabem o que sente tendem a acumular mágoas ou expressar frustrações de forma inadequada. Então, às vezes diz o marido, né? Estou irritado. Aí ele usa irritado para qualquer coisa. Eu estou irritado. Mas é irritado? Às vezes ele está frustrado. Não está aí, né? Às vezes ele está cansado. Às vezes ele está se sentindo rejeitado. E ele fala irritado. Então, para que inventaram tantas palavras, né? Se ele vai dizer só uma. Mas quando a gente conhece várias palavras, aí a gente começa a ser mais específico sobre o que está ocorrendo. E sendo mais específico, aí a gente pode trabalhar melhor com aquilo. O marido está inseguro, ele fala que está irritado, né? Está sentindo só, fala que está irritado. Então, como é que a esposa vai identificar isso? Então, casais saudáveis aprendem a dar nome nas emoções. Então, se vocês procurarem no Google, eu não vou falar agora, mas pode procurar lá, quais são as emoções. Você vai ver que tem mais de 60 palavras para definir emoções. Palavras. Então, aí você vai ler, aí você vai falar, se tem 60, mais de 60, por que eu só uso uma? Então, eu posso dizer para a esposa que estou me sentindo inseguro, né? Eu fui rejeitado. Aí ela pode tratar melhor disso com a gente. E a gente vai poder verbalizar essas coisas. Então, vou dar um exemplo do cotidiano. Imagine o marido chegando em casa depois de um dia difícil de trabalho e a esposa pergunta: você pode me ajudar com as crianças? A maioria aqui tem filhos, né? Então a esposa já passou o dia todo com as crianças, 2, 3 crianças ou mais. Você pode me ajudar com as crianças? E o marido responde irritado. Irritado, às vezes nem é esse o sentimento dele. E a esposa vai pensar que a irritação é como o Jaime falou, está reagindo, ele não nominou o que estava sentindo, apenas reagiu. E aí a esposa vai dizer, ele não se importa comigo, fiquei o dia todo com as crianças aqui e ele nem se preocupa comigo, ele não me valoriza. Isso ele podia dizer que estava cansado, ele podia dizer que foi pressionado, o trabalho foi exaustivo, mas responde na reação. Então, essa falta de compreensão emocional acaba criando problemas. E agora nós vamos fazer uma tarefa aqui. Abre em 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ver uma mulher falando com o marido aqui. 1 Samuel, capítulo 1. Então, Elcana e Ana. Elcana, marido de Ana. Então, verso 2. Ele, Elcana, tinha 2 mulheres.
Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem, Elcana, subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas de Penina. Mas a Ana dava porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival Penina provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Qual era o problema de Ana? Qual era o sentimento de Ana? O sentimento? Não tinha filhos, estéril. Quem mais falou? Frustração, né? Uma frustração, né? Temos que lembrar que mulher sem filhos naquela época não tinha valor, porque não deixava descendência, né? É diferente de hoje, que fazem a opção de não ter filhos. Não concordo com isso, mas vamos lá. Então, sentindo desvalorizada. O que mais? Qual era o sentimento de Ana? Humilhação. Humilhação. E a outra se exibia diante dela. E o marido, que fez? Fazia oferta dupla para ela. Então, como Elcana tentou consolar Ana? Fazendo o quê? Ele falou: olha, eu não sou, não valo, eu não valo mais do que 10 filhos, né? Então, qual foi o problema do conselho do Elcana? Como que vocês acham que Elcana deveria consolar Ana? Se colocar no lugar dela e calçar o sapato dela. E falava o que para se colocar no lugar dela e calçar o sapato dela? Como? Centrar. Compreendo a sua frustração, deve ser difícil para você ver. Você é muito. Sinto muito por você não ter filhos e a Penina está tratando você assim, né? Ela precisava de compreensão. Talvez ela precisasse de um abraço. Talvez ela precisasse mais de ser acariciada do que ter uma oferta dupla, né? Mas a gente vê que o Elcana, ele tinha boas intenções, mas ele não compreendeu totalmente a dor emocional da Ana. E completar, o ponto chave também é que isso, como a Penina irritava a Ana, ela não estava em uma casa, não estava em nenhum outro lugar, a não ser a casa do Senhor. Então, a vergonha também estava no coração de Ana. E como é que trata uma vergonha? Eu não tenho mais valor do que 10 filhos, né? Então,
Às vezes nós tentamos resolver rapidamente a dor da esposa. Foi o que Elcana fez. Olha, eu faço oferta dupla para você. E eu não valo mais do que 10 filhos. Ele quis resolver rapidamente a dor dela. Ó, é nessa frase, eu valo mais do que 10 filhos, pronto, está acabado, só a dor passou. Na verdade, isso é que nós homens temos tendência a fazer, é só querer resolver. Mas muitas vezes nossas esposas precisam mais de compreensão e ouvido, né? Amém. Nós homens queremos resolver as coisas, né? E Deus nos deu capacidade de fazer isso na vida profissional, né? Mas no lar nós precisamos compreender mais do que resolver. Então, pode falar. Eu conversando com alguém mais experiente, conversando sobre casamento, depois que ele me ouviu falando sobre como que eu agia em relação à necessidade da esposa, ele disse: você só tem que tirar o mais. Eu falei: mas como assim? Você só te entendo mais, aí você vai querer dar uma solução. Tira o mais que resolveu. Eu falei: faz sentido. Bem colocado, porque o mais anula o anterior. Você é bonita, mas pronto, já acabou. Já estragou, né? Eu gostei da roupa que você pôs, mas já acabou. Então, o mais é uma ideia contrária à primeira. Então, Ana precisava ser validada nos seus sentimentos. E a maioria das vezes não quer uma solução, ela quer ser ouvida, abraçada. Então, quem cuida do coração da esposa protege o futuro do casamento. Por isso o provérbio está dizendo: cuide do coração. Então, Elcana precisava olhar o que estava passando no coração da Ana e não dar, como foi dito aqui, a solução, né? Mas eu faço oferta dupla para você. Como? Tinha duas. A dificuldade aumentou para o Elcana. Ainda bem que uma já vale por duas. Então, o primeiro ponto é nomear as emoções. Precisamos dar nome. Procure no Google as palavras e vê lá que você não sabe, começa a aprender e fala: eu vou usar a palavra adequada para as emoções. E o segundo princípio é aprender a comunicar. Comunicar é falar, dar nome aos seus sentimentos. Então, às vezes estamos sentindo e só reagindo, como muito bem foi dito aqui, e não comunicando. Então, um dos maiores problemas conjugais é a comunicação emocional deficiente. Então, há 3 erros de comunicar essas emoções, de lidar com conflitos, com as emoções de forma ruim. A primeira dela é o silêncio emocional. O que é silêncio emocional? É o que o homem faz tão bem. Como? É o que o homem faz tão bem. O que o homem faz também. Ficar calado. Emburrado. Emburrado. Ixi, aí emburrado é coisa dura, né? O homem faz tão bem. E a gente aprendeu muito bem com Adão, né? Quando Eva ofereceu o fruto, o que Adão falou? Não, o que ele falou? Não, ele não falou nada. Ele pegou e comeu. Aí depois veio culpar: a mulher que você me deu, né? Mais tarde. Mas ele não falou nada. Então ficou quieto. Então, o silêncio emocional. Ao invés de expressar a emoção, o que está sentindo, a pessoa ignora propositalmente a outra, gerando ansiedade, insegurança, um sentimento de desvalorização ao parceiro, porque não se comunica, não fala, fica emburrado. Coisa chata, né? Um camarada emburrado,
Ou uma mulher empurrada dentro da casa é jogo duro, né? Então, 3 erros. O primeiro é ficar calado. Então, vamos desaprender de Adão. Vamos falar. Adão devia ter falado: opa, mulher, você não sabia que não é para comer esse fruto aqui? Então, ficou quieto, depois foi culpado. O segundo, explosão emocional. Nós estamos falando de erros. Eita, quem disse eita aqui? Eita, explosão emocional. O que é isso? Quem não tem culpa nessa área fica como está, sentado de braço baixado. Todo mundo aqui. É aquela reação imediata e agressiva. Muitas vezes vem sem filtro. Sabe o que é sem filtro, né? Nem os dentes segura, né? Às vezes, se a gente fechasse a boca, mas sai um destilado de veneno. Isso inclui gritar, culpar, criticar agressivamente. Imagina, e o provérbio está dizendo: cuide do coração do outro. Alguma atitude dessa é cuidar do coração do outro? Então, é bom a gente lembrar aqui, quando estamos falando num tom mais pesado, não estamos respondendo, não estamos resolvendo um conflito, nós estamos agredindo, ferindo, machucando o coração do outro. E o provérbio está dizendo: cuide do coração do outro. E você machucando o outro, eu machucando o outro, eu acabo machucando a mim mesmo. Eu estava lá na casa do Jaime, e ele me disse que ia aqui estudar aquele livro Amor e Respeito, e lá tem aquele ciclo insano. Na casa dele tem um ciclo motivacional, né? Eu vi lá, eu gostei. Mas tem um ciclo insano. Não respeita, não ama, e aquilo vira... Então, quando a gente machuca a pessoa que está do nosso lado, está machucando a nós mesmos, atirando no próprio pé. Então, e o terceiro exemplo de que não é para fazer: o primeiro é ficar calado, o segundo é explosão emocional, e o terceiro é comunicação acusadora. O que é isso? É o outro que está errado. O outro que está errado. Se a mulher fala que a gente está errado, ela tem certeza que nós vamos aceitar isso e pedir desculpas, porque ela tem razão. Mas devolver para ela é uma grosseria, né? Falar que a gente começar a se defender. Então, culpar o outro pelos nossos problemas é feio. E sabe quando é que tem o culpa? Você disse o mais, né? Tira o mas. Você já vai resolver 90% dos conflitos com mais. E eu diria, para você quiser resolver agora com mais, tira mais uma palavra, você vai ter 100%. Toda vez que disser uma frase começando com você, já deu zero, né? Você nunca me ajuda. Pronto. O você e o nunca. Você sempre fica nesse celular e não presta atenção em mim. Aí, ó. Aí qual é a resposta? Justificativa. A pessoa começa a se justificar. Então, mas invalida os elogios, e usar você com o nunca e o sempre. Aí, não, mas eu já fiz isso tantas vezes, eu acho que tem até doutorado nisso, né? Não, mas você fala que eu nunca faço, e aí eu fico lembrando. Lembra aquela vez, lembra aquela, como você fala nunca assim, lembra isso, lembra? Tudo errado, tudo do avesso, tinha que calar a boca. Tem a ver com vitimismo? Porque eu, como homem, não deveria me dar uma de vítima assim, sem tomar a atitude de tentar resolver. Primeiro comigo, depois
se eu transfiro. Então, É difícil de ouvir no fundo. Puder levantar. está dizendo, é um vitimismo. Audição. Então, a pessoa, estou me sentindo culpado, quero me defender. Não precisa, você quer resolver a situação ou quer se defender, ter razão? Não sei quem disse uma frase aí, é melhor a gente ficar bem se amando do que ter razão. Né? Continuar com o outro é melhor do que ter razão. Então, prefiro não ter razão e resolver a situação. Mas também precisamos ser assertivos. Vamos dar um exemplo. A pessoa diz, você nunca me ajuda. Ou então, você sempre fica no celular enquanto eu faço as coisas. Aí a nossa tendência é gerar uma defesa, né? Querer se defender, querer fazer uma justificativa. E muitas vezes o tom sobe. Sempre que a gente vai se justificar, o tom de voz já subiu. Quando deveria ser uma compreensão, uma comunicação assertiva. E aí a comunicação assertiva, ela vai dizer, eu sinto que. Então, eu sinto que eu fico trabalhando na cozinha sozinho. Quando a gente vem com o eu sinto, eu estou falando do meu sentimento. E quando eu falo, você, eu estou sendo juiz do outro. Eu vou dar um exemplo de comunicação assertiva. Eu estava, nesse final de ano, com as minhas 2 netas, e tem a Bela, que tem 8 anos, e a gente tinha ido na cidade tomar um lanche, e ela quis ir no banheiro. E a mãe dela levou ela no banheiro e tal, e aí quando ela saiu, e eu perguntei, ô Bela, você fez número 1 ou número 2? Ela pegou, olhou bem para mim, falou, vovô, isso não é coisa que se pergunta. Eu nunca te pergunto se você fez número 1 ou número 2. É muito feio isso. Aí eu falei, cara, 8 anos, estou aqui levando uma lambada disso aqui. Então, mas é aquele negócio, você querer, dentro da intimidade de avô com uma neta de 8 anos, querer fazer gracinha, entendendo que é uma pessoa que precisa de respeito, né? E de fato, o que eu tinha a ver com isso? Vou contar uma outra que eu gostei muito como a pessoa fez. 5 minutos. 5 minutos. Eu vou. Então eu conto essa história e paro aqui. Meu sobrinho tem um menino de 5 anos, e aí nasceu uma outra filha dele. E eu ia visitar pela primeira vez a filha, e ele não estava em casa, a irmã da Leila, que é a mãe do meu sobrinho, também não estava. A gente chegou e ficou na casa. Quando eles chegaram de carro, veio meu sobrinho e a mãe dele e o filho, Davi, de 5 anos. Eu peguei ele, tirei do carro e tal, e passamos. Aquela visita normal, sabendo de criança, toda aquela história. Na hora de ir embora, o menino de 5 anos falou para o pai dele, o tio me beliscou, que era eu, né? Aí o pai dele, eu gostei da atitude, falou, então você vai lá e fala com ele. Mandou o menino de 5 anos falar comigo. E aí, quando o Davi chegou para falar comigo, e quando eu vou falar com criança, eu costumo, minha maneira de ser, eu agacho, também aproveito para fazer um exercício, eu agacho, fico na altura dos olhos da criança, e falei, o que houve? Né? Porque ele falou, tio, eu quero falar com você. Então tá bom, agachei, pode falar. Você me beliscou e eu não gostei. E o pai dele ficou de pé do lado dele, porque ele também não sabia qual seria a minha reação. Porque eu podia brincar mais com o menino, beliscar, então ele estava lá para defender o menino.
eu vi isso aí e eu falei, então me mostra como eu fiz com você. Aí ele pegou aqui, apertou, e eu comecei, ai, tá doendo muito, ai, que sofrimento, para, tá doendo, tal. Fiz aquele drama, e aí ele gostou, se sentiu vingado, o menino, né? Mas eu estou contando isso para dizer que a maneira como o pai estava educando o filho, falando para ele resolver o conflito, eu achei ótimo isso. E também gostei que ele veio resolver o conflito. Porque se eu volto outra vez na casa dele, ele nem quer chegar perto de mim, porque fala, lá vem aquele tio que belisca, aquele tio que eu não quero saber dele. Então, nosso relacionamento já estaria machucado. Então, falando para pais, eu gostei da forma como ensinou o menino. Então, isso é comunicar as emoções. Então, isso com um menino de 5 anos. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer. No casal, a mulher é altamente comunicadora, quer falar de tudo, botar tudo para fora. E o marido é altamente calado. Como você resolve essa parada? Alguma ideia? Leia o livro Amor e Respeito. Aí ele ajuda muito nesse assunto. Alguma outra ideia? Ouça. Abra os ouvidos. É difícil, sim, mas se você se comprometeu a viver do lado dela o resto da sua vida, você precisa ceder. Uma coisa que eu tenho acompanhado muito, eu gosto muito de ver reportagens de casais, principalmente idosos. E se você observar, todos eles vão falar muito do respeito. E uma forma de você respeitar o seu cônjuge é fazer o que ele gosta. Não, eu não estou dizendo que a gente tem que ser ser inútil, não, se anular. Eu não posso me anular, não, mas eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir para que o meu relacionamento cresça cada vez mais. Ele colocou, ela fala muito como comunicadora e ele calado. Então, precisa, no meu ponto de vista, e está aberto, se ele não gosta de falar e ela fala bastante, ele pode fazer uma escuta ativa, olhando nos olhos dela, e fazer perguntas sobre o assunto que ela está falando. Então, eu tenho 2 filhas e 2 netas. E toda terça-feira eu saía com uma filha, e na outra terça-feira com a outra filha, numa terça-feira com uma filha, e na outra terça. Isso desde os 6 anos de idade até sair de casa. E eu falava para minha mulher, é muito fácil. Eu só faço uma pergunta, 2 perguntas, e elas falam o tempo todo. Né? Então ele tem 3 meninas, ele vai ver como é que é fácil, o Alexandre. Isso. Então, o homem, para se comunicar com uma mulher, basta fazer algumas perguntas que mostrem interesse por ela e deixa ela falar, se ele não gosta de falar muito. Né? Então, seja um bom ouvinte, mas saiba fazer pergunta. Também ficar calado, com uma cara de emburrado, ninguém merece. Vamos para o café? Vamos.